Olá, meus queridos alunos das minhas turmas de estudos amazônicos. Tudo bem com vocês? Estou com saudades de vocês, mas em breve estaremos novamente nas aulas presenciais. Eu vou passar uma revisão aqui para vocês do que nós já vínhamos vendo nas aulas presenciais, que é sobre o ciclo da borracha na Amazônia. Tá? Tem uma atividade no final dessa aula aí que vocês irão fazer, e também vocês irão complementar com os vídeos que eu passei sobre aquelas reportagens, que foram aqueles 3 vídeos que eu passei para vocês. Um falando sobre o processo de exploração da borracha, o outro vídeo que foi sobre os soldados da borracha, e o Teatro da Paz, falando do Teatro da Paz e do Teatro Amazônico. Então, todos esses vídeos e mais a apostila que eu passei também para vocês, e mais essa aula aqui, essa vídeo aula slide, tá? Vocês irão juntar e resolver a atividade que vocês entregarão no final, no final não, né? Quando nós retornarmos após pandemia, tá? Ou podemos ter nossas aulas presenciais, quando nós podermos nos encontrar com as nossas aulas presenciais. Então, vamos lá. O ciclo da borracha no Brasil. O período constituiu uma parte importante da história econômica e social do Brasil, estando relacionado com a extração e comercialização da borracha. Este ciclo teve o seu centro na região amazônica, proporcionando grande expansão da colonização, atraindo riqueza e causando transformações culturais e sociais, além de dar grande impulso às cidades de Manaus, Porto Velho e Belém, até hoje maiores centros e capitais de seus estados, Amazonas, Rondônia e Pará, respectivamente. No mesmo período foi criado o território federal do Acre, atual estado do Acre, cuja área foi adquirida da Bolívia por meio de uma compra por 2 milhões de libras esterlinas em 1903. O ciclo da borracha viveu seu auge entre 1879 e 1912, tendo depois experimentado uma sobrevida em 1942 e 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. O desenvolvimento tecnológico e a Revolução Industrial na Europa foram o estopim que fizeram da borracha natural, até então um produto exclusivo da Amazônia, um produto muito procurado e valorizado, gerando lucros e dividendos a quem quer que se aventurasse neste comércio. Desde o início da segunda metade do século XIX, a borracha passou a exercer forte atração sobre empreendedores visionários. A atividade extrativista do látex na Amazônia revelou-se de imediato muito lucrativa. A borracha natural logo conquistou um lugar de destaque nas indústrias da Europa e da América do Norte, alcançando elevado preço. Isto fez com que diversas pessoas viessem ao Brasil
na intenção de conhecer a seringueira e os métodos e processos de extração, a fim de tentar também lucrar de alguma forma com esta riqueza. A partir da extração da borracha, surgiram várias cidades e povoados, depois também transformados em cidades. Belém e Manaus, que já existiam, passaram então por uma importante transformação e urbanização. Manaus foi a primeira cidade brasileira a ser urbanizada e a segunda a possuir energia elétrica. A primeira foi Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro. Vocês veem aqui, nessa imagem aqui, tá? A seringueira, a chamada, o nome científico dessa planta é Hevia brasiliensis, tá? É conhecida como seringueira, tá? Então, o látex é esse leite que você vê escorrendo aí da árvore, né? Que se transforma na borracha, tá? Então, é daqui que é extraído, que é feita a coleta do látex, tá? A produção da borracha, ela é uma produção econômica extrativista, tá? Ela é extrativista. Então, vocês já viram aí, tá? Ela é uma árvore, a seringueira de grande porte, né? Como vocês viram, tá? E muito comum na Amazônia. Ferrovia da borracha. A ideia de construir uma ferrovia nas margens dos rios Madeira e Mamoré surgiu na Bolívia, em 1846. Como o país não tinha como escoar a produção de borracha por seu território, era necessário criar alguma alternativa que possibilitasse exportar a borracha através do Oceano Atlântico. A ideia inicial optava pela via da navegação fluvial, subindo o rio Mamoré em território boliviano e depois pelo rio Madeira no Brasil, tá? Então, vocês veem aí que houve a necessidade de escoar essa produção da borracha e a melhor via seria escoar direcionar via Oceano Atlântico. A Bolívia é um país que não tem um litoral, então precisava usar o litoral do Brasil, tá? E aí viria de lá essa borracha para ser comercializada e ir para a Europa, para absorver a indústria da Europa. Vocês veem aí essa fotografia aqui, tá? Essa fotografia aqui, ela é uma fotografia que foi tirada no momento da construção da estrada de ferro, que é a Madeira Mamoré. Esses aí são os trabalhadores, tá? Essa foto, a data dela é de entre 1907 a 1912, que aproximadamente a data dela, tá? Tá no acervo dessa pessoa aí, Merrio D.B. Dana B, tá? Foi daí que foi extraída essa foto. Não foi que ela tirou, né? Foi extraída do acervo dessa pessoa aí. Mas o percurso fluvial tinha grandes obstáculos. 20 cachoeiras impediam a navegação. E foi aí que cogitou-se a construção de uma estrada de ferro que cobrisse por terra o trecho problemático. Em 1867, no Brasil também, visando encontrar algum meio que fornecesse o transporte, que favorecesse o transporte da borracha, os engenheiros José e Francisco Keller organizaram uma grande expedição explorando a região das cachoeiras do Rio Madeira para delimitar o melhor traçado, visando também a instalação de uma ferrovia.
Embora a ideia da navegação fluvial fosse complicada, em 1869, o engenheiro estadunidense George Herbert Schust obteve do governo da Bolívia a concessão para criar e explorar uma empresa de navegação que ligasse os rios Mamoré e Madeira. Mas não muito tempo depois, vendo as dificuldades reais desta empreitada, os planos foram definitivamente mudados para a construção de uma ferrovia. As negociações avançam e ainda em 1870 o mesmo Schust recebe do governo brasileiro a permissão para construir então uma ferrovia ao longo das cachoeiras do rio Madeira. Madeira-Mamoré. A ferrovia Madeira-Mamoré, também conhecida como Ferrovia do Diabo, por ter causado a morte de cerca de 6.000 trabalhadores, comenta a lenda que foi um trabalhador morto para cada dormente fixado nos trilhos. Foi encampada pelo mega empresário estadunidense Percival Farquhar. A construção da ferrovia iniciou-se em 1907, durante o governo de Afonso Pena, e foi um dos episódios mais significativos da história da construção da Amazônia, revelando a clara tentativa de integrá-la ao mercado mundial através da comercialização da borracha. Em 30 de abril de 1912, foi inaugurado o último trecho da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Tal ocasião registra a chegada do primeiro comboio à cidade de Guajará-Mirim, fundada nessa mesma data. Mas o destino da ferrovia, que foi construída com o propósito principal de escoar a borracha e outros produtos da região amazônica, tanto da Bolívia quanto do Brasil, para os portos do Atlântico, é que dizimara milhões de vidas. Foi o pior possível. Lembremos aqui que nesse período, como foi citado aqui em cima, era o governo, quem era o presidente da República era o Afonso Pena, um civil na época, início do século XX, tá? E aqui no Brasil vivia-se em plena a implantação da República e a chamada Primeira República ou República Velha ou República Oligárquica, que era a República Oligárquica e tinha aquela característica que era uma república que ficou conhecida como a República do Café com Leite, porque 2 estados do Brasil, 2 federações do Brasil, dominavam a política nesse período, que era o estado de São Paulo, que tinha produção cafeeira, do café, e o estado de Minas Gerais, que tinha produção leiteira, tá? Então, esses 2 estados tinham representantes políticos que se revezavam no poder nesse período aí, tá? Afonso Pena é um dos presidentes que faz parte desse momento aí da política do café com leite, tá? Primeiro porque o preço, aí continuando, né, sobre a questão da escoação e da criação, da fundação da ferrovia Madeira-Mamoré. Primeiro porque o preço do látex caiu vertiginosamente no mercado mundial, inviabilizando o comércio da borracha da Amazônia. Depois, devido ao fato de que o transporte de outros produtos que poderia ser feito pela Madeira-Mamoré foi deslocado para outras 2 estradas de ferro. Uma delas construída no Chile e a outra na Argentina, e para o Canal do Panamá, que entrou em atividade em 15 de agosto de 1914. Alie-se a esta conjuntura o fator natureza. A própria floresta amazônica,
com seu alto índice de precipitação pluviométrica, alto índice de chuvas, né? Se encarregou de destruir trechos inteiros dos trilhos, aterros e pontes, tomando de volta para si grande parte do trajeto que o homem insistira em abrir para construir a Madeira-Mamoré. A ferrovia foi desativada parcialmente na década de 1930 e totalmente em 1972, ano em que foi inaugurada a rodovia transamazônica, a BR-230. Atualmente, de um total de 364 quilômetros de extensão, restam apenas 7 quilômetros ativos que são utilizados para fins turísticos. A população rondoniense luta para que a tão sonhada revitalização da EFMM saia do papel, mas até a data 1º de dezembro de 2006, a obra ainda nem havia começado. A falta de interesse dos órgãos públicos, em especial das prefeituras, e a burocracia impedem o projeto. A questão do Acre. Mas o exagero do extrativismo descontrolado da borracha estava em vias de provocar um conflito internacional. Os trabalhadores brasileiros cada vez mais adentravam nas florestas do território da Bolívia em busca de novas seringueiras para extrair o precioso látex, gerando conflitos e lutas por questões fronteiriças no final do século XIX, que exigiram inclusive a presença do exército liderado pelo militar José Plácido de Castro. A República Brasileira, recém-proclamada, tirava o máximo proveito das riquezas obtidas com a venda da borracha. Mas a questão do Acre, como estavam sendo conhecidos os conflitos fronteiriços por conta do extrativismo da borracha, preocupava. Foi então a providencial e inteligente intervenção do diplomata Barão do Rio Branco e do embaixador Assis Brasil, em parte financiado pelos barões da borracha, que culminou na assinatura do Tratado de Petrópolis, assinado 17 de novembro de 1903, no governo do presidente Rodrigues Alves. Este tratado pôs fim à contenda com a Bolívia, garantindo o efetivo controle e a posse das terras e florestas do Acre por parte do Brasil. Aqui vocês veem o desenho, né, de um mapa que refletia aí, esse desenho reflete aí o Tratado de Petrópolis, tá? O Acre era um território que pertencia à Bolívia, tá? Então, vocês veem aqui o Acre, tá? O Acre aqui no mapa, tá aqui. Esse daqui é o Acre, tá? Então, aqui nós vemos a Bolívia, ó, Bolívia, tá? E a Rio Madeira, Rio Mamoré tá aqui, vocês estão vendo também, ó. Tá? Os rios onde foram feitas a ferrovia, né? E aí, o que nós vemos aí, tá? Esse conflito diplomático aí que foi resolvido através do Tratado de Petrópolis, tá? Então, o território foi declarado, né, nesse momento, com a ajuda do Barão do Rio Branco, foi declarada pertencente ao Brasil, o Acre. E essa região foi cedida pela Bolívia através desse tratado. Se pagou para que isso acontecesse, tá? Em 1903, o Acre passou a pertencer ao Brasil por esse Tratado de Petrópolis. O Brasil recebeu a posse definitivamente da região em troca de terras do Mato Grosso, do pagamento
de 2 milhões de libras esterlinas e do compromisso de construir uma ferrovia que superasse o trecho encachoeirado do Rio Madeira e que possibilitasse o acesso das mercadorias bolivianas, sendo a borracha o principal, aos portos brasileiros do Atlântico, inicialmente Belém do Pará, no foz do rio Amazonas. Devido a esse episódio histórico, resolvido pacificamente, a capital do Acre recebeu o nome de Rio Branco e 2 municípios deste estado receberam o nome de outras 2 importantes personagens, que foi Assis Brasil e Plácido de Castro, tá? Aí vocês veem também nessa imagem aí, a imagem, eles, tá, andando na ferrovia, tá, Madeira Mamoré, tá, se dirigindo aí para fazer, representando aí o acordo de Petrópolis, tá, as autoridades e essa fotografia representa isso, o acordo de Petrópolis, que foi pacífico. Apogeu, requinte e luxo. Belém, capital do estado do Pará, assim como Manaus, capital do estado do Amazonas, eram na época consideradas cidades brasileiras das mais desenvolvidas e uma das mais prósperas do mundo, principalmente Belém, não só pela sua posição estratégica, quase no litoral, mas também porque sediava um maior número de residências de seringalhistas, casas bancárias e outras importantes instituições de Manaus. Ambas possuíam luz elétrica e sistema de água encanada e esgotos. Viveram seu apogeu entre 1890 e 1920, gozando de tecnologias que outras cidades do sul e sudeste do Brasil ainda não possuíam, tais como bondes elétricos, avenidas construídas sobre pântanos aterrados, além de edifícios imponentes e luxuosos, como o requintado Teatro Amazonas, o Palácio do Governo, o Mercado Municipal e o prédio da Alfândega, no caso de Manaus, e o Mercado de Peixe, Mercado de Ferro, Teatro da Paz, corredores de mangueiras, diversos palacetes residenciais, no caso de Belém, construídos em boa parte pelo intendente Antônio Lemos. O intendente aqui era como se fosse hoje o prefeito. Então, nesse momento, quem era o intendente era o Antônio Lemos, que era uma espécie de prefeito, tá? De Belém. A influência europeia logo se fez notar em Manaus e Belém, na arquitetura das construções e no modo de viver, fazendo do século XIX a melhor fase econômica vivida por ambas cidades. A Amazônia era responsável, nessa época, por quase 40% de toda a exportação brasileira. Os novos ricos de Manaus tornaram a cidade a capital mundial da venda de diamantes. Graças à borracha, a renda per capita de Manaus era 2 vezes superior à da região produtora de café, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A moeda da borracha era libra esterlina. Libra esterlina é a moeda lá da inglesa, tá? Moeda britânica. Como forma de pagamento pela exportação da borracha, os seringalistas recebiam em libra esterlina, moeda do Reino Unido, que inclusive era a mesma que circulava em Manaus e Belém durante a Belle Époque Amazônia, Belle Époque, tá? Amazônia, que é a Belle Époque em francês. O que era isso, a Belle Époque? Foi um momento que a riqueza, o enriquecimento, tá? Pela exploração da borracha, muitos se tornaram ricos por conta disso e passaram a viver
culturalmente adquirir a cultura francesa. Daí até o nome Belle Époque, que é uma expressão francesa, que fizeram transformar as cidades de Manaus, de Belém, nesse resplendor, tá? Fizeram o Teatro da Paz, tudo luxuoso, tudo para que refletia isso. Inclusive, se vocês forem lá pelo comércio de Belém, vocês vão verificar uma loja que hoje vende tecido, né? Faz tempo que eu não vou lá no centro, mas existe lá uma loja que ainda tem o nome desse período, que o nome era A Paris na América, o nome dessa loja, tá? Não sei se hoje ainda tem lá, mas esse prédio escrito Paris na América era essa loja. Então, Belém, Manaus eram consideradas a Paris na América e pegavam todos os costumes franceses, né? Aquelas pessoas todas requintadas, tá? Todos luxuosos. Eles usavam aquelas roupas assim bem pesadas, porque aqui é clima quente, né? Mas eles imitavam todo a cultura europeia, especificamente a francesa. O fim do monopólio amazônico. A estrada de ferro Madeira-Mamoré, terminada em 1912, já chegava tarde. A Amazônia já estava perdendo a primazia do monopólio é controle, né, de produção da borracha, porque os seringás plantados pelos ingleses na Malásia, no Ceilão e na África tropical, com sementes oriundas da própria Amazônia, ou seja, eles piratearam, tá? Aí a gente já vê aí o pirateamento, né? Até hoje acontece, tá, gente? Hoje continua acontecendo essas situações aí de pirataria da Amazônia. Eles pirateiam ervas, pirateiam frutos, vegetais, pirateiam sementes. E aqui no caso piratearam as sementes da Hevea brasiliense. Plantaram lá nas suas possessões, os ingleses lá na Malásia, na Ásia, né? E começaram a desenvolver a produção do látex lá. Então, passaram a produzir o látex com maior eficiência e produtividade, consequentemente com custos menores e preço final menor, o que os fez assumir controle do comércio mundial do produto, porque eles vendiam o mais barato. E aí a borracha amazônica não deu conta de concorrer com a borracha inglesa no mercado. A borracha natural da Amazônia passou a ter um preço proibitivo no mercado mundial, tendo como reflexo imediato a estagnação da economia regional. A crise da borracha tornou-se ainda que possibilitassem o desenvolvimento regional, tornou-se ainda maior porque a alta divisão empresarial e governamental resultou na ausência de alternativas que possibilitassem o desenvolvimento regional, tendo como consequência imediata a estagnação também das cidades. A falta não pôde ser atribuída apenas aos empresários tidos como barões da borracha e à classe dominante em geral, mas também ao governo e políticos que não incentivaram a criação de projetos administrativos que gerassem um planejamento e um desenvolvimento sustentado da atividade de extração do látex. A Malásia, que investiu no plantio de seringueiras e em técnicas de extração do látex, foi a principal responsável pela queda do monopólio brasileiro. E aí entra em declínio, né? A borracha entra em declínio. Antes de ir para esse segundo momento sobre a produção da borracha, eu gostaria de enfatizar aqui para vocês sobre o sistema de exploração da borracha, tá? Vou voltar aqui ainda. O sistema de exploração da borracha era o sistema de
aviamento, tá? Vocês podem até se aprofundar mais, pesquisar, mas está no texto que eu passei para vocês e nos vídeos também esclarecia isso sobre o sistema de aviamento. Mas como eu falei para vocês, aqui é uma revisão. Então, só lembrando sobre o sistema de aviamento, ele era um sistema de intensa exploração do seringueiro. A mão de obra absorvida no processo de exploração da borracha aqui na Amazônia era a mão de obra nordestina, porque aqui no Amazonas não tinha pessoa suficiente para explorar. Então, no Nordeste, os nordestinos viviam intensas secas, né? E passavam necessidade, porque não conseguiam produzir alimento, passavam fome, e por isso eles foram recrutados de lá, e fazia-se muita propaganda que seria o sonho de que eles viessem para cá, para a Amazônia, para enriquecer com a exploração da borracha. E eles vinham para cá, tá? Quem pegava eles, traziam eles para cá, pagavam todo as despesas para que esses nordestinos, principalmente do Ceará, tá? E quando eles chegavam aqui, eles eram intensamente explorados, tá? Porque eles eram os chamados seringueiros, tá? Quando vocês ouvirem falar em seringueiro, tá? É a parte da mão de obra que trabalhava em trabalho escravo, tá? O seringalista era o patrão, tá? Então, a seringueira, ela estava livre na floresta amazônica, em grande quantidade, só que quando eles chegavam aqui, eles cobriam as despesas desse seringueiro, muitos traziam a família. Se vocês quiserem entender melhor, não sei se vocês estão lembrados, né? Teve aquela minissérie Amazônia, que foi produzida pela Rede Globo, quem escreveu foi a Glória Pérez, tá? Vocês sabem que a Glória Pérez é acriana, né? É do Acre. Então, ela vivenciou muito bem um determinado período dessa exploração. E faz parte da história, né? Da família dela, a exploração da borracha. Então, o que foi que aconteceu? As pessoas vinham para cá e elas eram intensamente exploradas. Por quê? Porque o sonho de enriquecimento terminava no momento que eles não conseguiam mais voltar para o Nordeste. Ficavam escravizados, sistema mesmo de escravidão. Para eles consumirem, comerem, né, se alimentar, se autossustentar, eles precisavam trabalhar muito. E era um trabalho muito duro, sair de madrugada para colocar essas tigelinhas que vocês viram lá aí na frente, né, nas árvores de seringueira, para tirar tirar o látex. E ele era vulcanizado, né, passava por um processo de vulcanização, transformavam-se eles em bolas e de lá ia para a Europa, e quem absorvia era a indústria automobilística, porque a borracha ela servia para era transformada em pneus, tá? Pneus de automóveis. E aí, nesse momento, a indústria automobilística estava crescendo bastante, né? E então essa matéria-prima, que era a borracha, o látex, né, ia com essa finalidade, tá? Mas isso dependia muito da vida, muitas pessoas, além da Barão, da estrada de ferro, que consumiu muita vida das pessoas, na construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, também a extração da borracha aqui na Amazônia consumiu a vida de muitos nordestinos, tá? Eles viviam num sistema de escambo que trocavam essa coleta do látex, tá? As bolas
com alimentos nos grandes barracões, que quem era dono era o próprio seringalista. O dono do seringal era o dono do barracão, tá? Então, essa relação de exploração, tá, foi intensa, tá? De forma até subhumana. Continuando agora para o segundo momento. Tem o segundo momento, que é a Batalha da Borracha. Acontece que que o mundo entra em guerra. Vai de 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial. Tá? Nesse processo da Segunda Guerra Mundial, as possessões inglesas, a Malásia, lá na Malásia, né, na Ásia, elas são invadidas pela outra aliança, porque na Segunda Guerra Mundial tiveram disputando duas alianças. Eram duas alianças antagônicas, né, que entraram em conflito. Foi o Eixo, tá, e os países aliados, que assim eram chamados. Os países aliados, que era formado pela Inglaterra, pela Rússia e pela França, e a Entente já. O Eixo, que era formado pelos japoneses, a Áustria e a Alemanha, tá? Que era o nazifascismo contra os países aliados ocidentais, tá? E aí, como ficava na Ásia, os japoneses invadiram as possessões inglesas da Inglaterra, que eles tinham lá na Ásia. A Malásia pertencia à Inglaterra, e não foi possível mais a Inglaterra explorar a borracha lá na Ásia. E aí, nesse momento, eles voltam-se para o Brasil, tá? E passam a explorar novamente a borracha no Brasil. Então, daí ser chamado esse período, que é um segundo momento de exploração da borracha no Brasil, ser chamado de a Batalha da Borracha, porque esse processo ocorreu em plena Segunda Guerra Mundial. A Batalha da Borracha. Com o alistamento de nordestinos, Getúlio Vargas minimizou o problema da seca do Nordeste e, ao mesmo tempo, deu novo ânimo na colonização da Amazônia. Na ânsia de encontrar um caminho que resolvesse esse impasse, e mesmo para suprir as forças aliadas da borracha, então necessária para o material bélico, o governo brasileiro fez um acordo com o governo dos Estados Unidos, que ficou conhecido como Acordo de Washington, que desencadeou uma operação em larga escala de extração do látex na Amazônia. Operação que ficou conhecida como a Batalha da Borracha. Aí vocês veem aqui, né, os soldados da borracha, as pessoas que iam para a Amazônia, nordestino novamente, né, para fazer essa exploração, e eles iam como expedições militares, né, vamos dizer, com autorização do próprio presidente, como se eles fossem soldados mesmo. Daí o nome Soldados da Borracha. Eles iam para uma missão militar, porque era um esforço de guerra que eles estavam fazendo, para produzir para a guerra. Então eram militares, e para a luta também, né? Só que era para a Amazônia. A luta para sobreviver na Amazônia, né? Que a Amazônia tem toda... tem uma floresta densa, que tem suas doenças silvestres, né? Que tem toda uma situação que tem que ter um preparo para vir para cá, principalmente desse período, né? Como os seringais estavam abandonados e não mais de 35 mil trabalhadores permaneciam na região, o grande desafio de Getúlio Vargas, então presidente do Brasil,
era aumentar a produção anual do látex de 18.000 para 45.000 toneladas, como previa o acordo. Para isso, seria necessária a força braçal de 100.000 homens. O alistamento compulsório em 1943 era feito pelo Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, o SENTA, com sede no Nordeste, em Fortaleza, criado pelo então Estado Novo. Estado Novo foi o momento da história política do Brasil, em que o Getúlio Vargas vai governar ditatorialmente. A escolha do Nordeste como sede deveu-se essencialmente como uma resposta a uma seca devastadora na região e a crises sem precedentes que os camponeses da região enfrentavam. Além do SENTA, foram criados pelo governo nesta época, visando a dar suporte à Batalha da Borracha, a Superintendência para o Abastecimento do Vale da Amazônia, a SAVA, o Serviço Especial de Saúde Pública, SESP, e o Serviço de Navegação da Amazônia e de Administração do Porto do Pará, o SNAP. Criou-se ainda a instituição chamada Banco de Crédito da Borracha, que seria transformada em 1950 no Banco de Crédito da Amazônia. O órgão internacional Ruber Development Corporation, RDC, financiado com capital dos industriais estadunidenses, custeava as despesas do deslocamento dos migrantes, conhecidos à época como brabos. O governo dos Estados Unidos pagava ao governo brasileiro $100 por cada trabalhador entregue na Amazônia. O governo dos Estados Unidos pagava ao governo brasileiro $100 por cada trabalhador entregue na Amazônia. Milhares de trabalhadores de várias regiões do Brasil foram compulsoriamente forçados, obrigados, levados à escravidão por dívida e à morte por doença, para as quais não possuíam imunidade. Só do Nordeste foram para a Amazônia 54.000 trabalhadores, sendo 30.000 dele apenas do Ceará. Esses novos seringueiros receberam a alcunha de soldados da borracha, numa alusão clara de que o papel do seringueiro em suprir as fábricas dos Estados Unidos com borracha era tão importante quanto ao de combater o regime nazista com armas. Manaus tinha, em 1849, 5.000 habitantes e em meio século cresceu para 70.000. Novamente, a região experimentou a sensação de riqueza e de pujança. O dinheiro voltou a circular em Manaus, em Belém, em cidades povoados vizinhos, e a economia regional fortaleceu-se. Caminho sem volta. Mosquito, elemento transmissor da malária e da febre amarela, doenças que causaram muitas mortes aos seringueiros, tipo assim a pandemia, né? Ela fazendo uma relação com o que hoje nós estamos vivendo, né? Estamos isolados. Lembra da cloroquina, né? O remédio que trata a malária, né? Que aqui é comum, é uma doença silvestre, né? Que a gente fala, o transmissor é o mosquito, né? Que causa a malária, tá? Então, entretanto, para muitos trabalhadores, este foi um caminho sem volta. Cerca de 30.000 seringueiros morreram abandonados na Amazônia depois de terem exaurido suas forças extraindo o ouro branco. Morriam de malária, febre amarela, hepatite e atacados por animais como onças, serpentes e escorpiões. O governo brasileiro também não cumpriu a promessa de reconduzir os soldados da borracha de volta à sua terra no final da guerra.
reconhecidos como heróis e com aposentadoria equiparada à dos militares. Isso não aconteceu. Calcula-se que conseguiram voltar ao seu local de origem a duras penas e por seus próprios meios, cerca de 6 mil homens. Só isso voltou. Que a maioria ou já tinha morrido ou não conseguia nem ficar, porque muitos... Vocês viram o vídeo, né? Dos soldados da borracha que foi passado para vocês. Mas quando chegavam, tornavam-se escravos por dívidas dos coronéis seringueiros e morriam em consequência das doenças, da fome ou assassinados quando resistiam, lembrando as regras do contrato com o governo. Apontamentos finais. Os finais abruptos do primeiro e do segundo ciclo da borracha demonstraram a incapacidade empresarial e falta de visão da classe dominante e dos políticos da região. O final da guerra conduziu pela segunda vez à perda da chance de fazer vingar essa atividade econômica. Não se fomentou qualquer plano de efetivo desenvolvimento sustentado na região, o que gerou reflexos imediatos. Assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, tanto as economias de vencedores como de vencidos se reorganizaram na Europa e na Ásia, fazendo cessar novamente as atividades nos velhos e ineficientes seringais da Amazônia. Aí, gente, encerra aqui o nosso assunto, mas vocês têm muito mais, né? Suporte que foi dado para vocês, como eu falei antes, vocês assistiram os 3 vídeos que eu passei para vocês enquanto a gente estava tendo aula presencial antes da pandemia, tá? Vocês têm a apostila que eu deixei lá no Diego para vocês tirarem a xerox. Eu acho que muitos de vocês tiraram essa xerox. Então, esse é o suporte para vocês resolverem essas questões e se aprofundarem mais ainda no assunto que é o ciclo da borracha e os assuntos pertinentes à região amazônica, né? Nós tivemos um primeiro texto que eu falei sobre a questão da garimpagem, tá? É muito atual o que nós estamos vendo, tá? As coisas não têm mudado muito por aqui pela Amazônia, tá? Então eu gostaria que vocês refletissem muito sobre as questões da Amazônia, a Amazônia ser o chamado celeiro do mundo, mas ser explorada, não há um desenvolvimento sustentável. Tem políticas que avançaram muito em alguns momentos, as políticas ambientais para a Amazônia, mas que nesse momento nós estamos vivendo um retrocesso, tá? Vocês viram naquele vídeo que vazou, né, que foi utilizado pela Justiça, que o Moro, o ex-ministro Moro, denunciou daquela reunião, o que o ministro do Meio Ambiente falou em relação à Amazônia, né? Que aproveitasse a distração da imprensa, né, que estava distraída com a pandemia, e que eles pudessem fazer, né, aprovar a lei da garimpagem, que estava relacionada àquele texto, aquele primeiro texto que eu passei para vocês, sobre o projeto de lei, que não passou, né? Foi para a Câmara, esgotou o prazo e não passou aquele texto que eu passei para vocês, que ia ter uma votação do decreto-lei, em que muitas organizações, movimentos sociais eram contra esse decreto-lei do presidente Bolsonaro, que concedia a exploração de mineral em terras indígenas, tá? E não passou, caducou, vamos dizer, né? O texto aí não passou. Só que eles estão desenvolvendo um outro projeto de lei, que na verdade é o mesmo, e o Salles, né, que é o ministro do Meio Ambiente, sugerindo nessa reunião que pudesse aproveitar, né, a distração da imprensa por conta da pandemia, e nesse momento aprovar esse decreto-lei
que coloca a exploração das terras indígenas. Quando se fala em explorar, explorar tudo. Explorar minério, fazer garimpagem, explorar a vegetação, as queimadas e tudo isso, tá, gente? Então, procurem ver, ler isso, se informar sobre essas questões da Amazônia e responda essas questões aqui, tá? Que eu vou cobrar assim que nós retornarmos às aulas presenciais, tá? Espero que seja logo, tá? E essa atividade e as outras que eu passei anterior poderão valer, porque nós fizemos um seminário sobre a questão da garimpagem, né? Desse projeto de lei que o Bolsonaro queria que fosse aprovado. Nós fizemos um seminário e está contando para somar mais com essa atividade que valerá a nossa primeira avaliação, tá? Então, muito obrigada pela atenção de vocês e procurem se aprofundar mais no assunto, leiam bastante e fiquem em casa. Obrigada.